Bom, gente, dando continuidade aí ao conteúdo de geoprocessamento, né? Já adianto que meu computador está um pouco lento, mas vamos tentar. Então, veja só. Desculpa, vocês sabem que vai ficar com espirro mesmo, né? Então, a gente vai fazer o capítulo 5 da apostila, né? Que é a criação de layouts. Porque a gente, às vezes, tem o mapa que a gente fez, mas a gente vai fazer o quê? Vai tirar um print para colocar no nosso trabalho? Não, né? Então, a gente precisa criar um layout com algumas informações, tá? Aqueles mapas bonitinhos. Então, vamos lá. Adicionar os dados primeiro, né? Gerenciador de fonte de dados, aqui, tá? Eu quero adicionar um arquivo vetor, que está lá no diretório, e vou indicar aqui a minha base de vetores, tá certo? Então, aqui já tá, né? Aulas QGIS GDB, selecionar a pasta. Então, lembrem sempre de selecionar o GDB e a pasta onde tá certo? E agora eu vou adicionar os arquivos. Os arquivos sugeridos eu acho que são bacias pernambucanas e clima prédio, né? Isso no exercício. Então, adicionei aí as duas, né? O de bacias e o de climas predominantes. E aí, a gente vai fazer uma seleção, tá? Então, vou vir aqui, ó, no botãozinho de selecionar feições por área ou por simples clique. Eu quero selecionar feição. Vou selecionar uma bacia qualquer aqui, aleatória, tá? Vou selecionar essa daqui. E agora vou aplicar a ferramenta aí de interseção. Então, a gente vem aqui, ó, no menu geoprocessamento, interseção, tá? E aí, a camada de entrada, eu quero recortar, vai ser a de clima predominante. E a camada de sobreposição vai ser bacias, porém, apenas a feição selecionada. Aqui eu posso dizer, né, onde é que eu vou salvar, tá? Mas eu vou deixar assim que eu quero só criar uma camada temporária mesmo. Então, executar. E aí ele criou aqui a minha camada de interseção, tá? Então, aqui na minha camada de interseção, eu tenho os climas predominantes, tá? Vamos só abrir aqui a tabela de atributos. Então, observe, né, que é a tabela de clima, né? E aí, eu tenho esses climas predominantes recortados agora para a bacia que eu selecionei, ok? E lembrando que ele é uma interseção, porque ele traz aí também outras informações do outro shape de bacia, né? Se fosse um recorte, ele não trazia, tá certo? Mas como ele é uma interseção, ele traz as informações tanto do shape de clima quanto do shape de bacia. Então, bacia brígida que eu escolhi ali, né? Que tem a nascente aí na Chapada do Araripe, tá? Então, beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou aqui, ó, aproximar para a camada, para ficar a minha bacia, né, que é a minha área de trabalho. Digamos que eu esteja fazendo um projeto aí nessa área. E aí, agora a gente vai fazer a parte, né, de melhorar um pouco essa informação. Então, vamos lá em propriedades, tá? E aqui em propriedades, a gente vai ajustar o símbolo, né? Aqui, ó, o quarto ícone, né? Então, pesquisar informação, configurações, né? A origem e simbologia, tá? E observem que aqui ele está com símbolo simples, mas eu estou trabalhando aqui com climas predominantes, então não quero símbolo simples, eu quero ele categorizado, tá? Então, categorizado, eu tenho que vir aqui, né? E adicionar os valores, tá? Tenho que dizer qual é a coluna. Então, assim, eu quero que ele categorize por clima, né? Que é o que me interessa. Então, coloquei aqui classificar e aí ele me deu, né, que nesse pedaço aqui que eu fiz a interseção que eu recortei, eu vou encontrar o clima tropical muito seco, tropical seco e tropical úmido. Então, tem esses 3 tipos de clima, tá? Então, tá aqui. Posso modificar essas cores, tá certo? Posso vir aqui, né, e modificar as cores, tá? Tanto aqui quanto lá em propriedades mesmo eu posso modificar, né? Propriedades, não gostei, posso vir aqui, né, e mudar aí o gradiente de cores, tá? Vou escolher aqui só um aleatório
uma barra aleatória aqui, deixa eu ver. Pronto, essa aqui. Gostei mais dessa. Então, eu sei que o que tá aqui em verdinho é tropical seco, tropical muito seco e aqui um pedacinho de tropical úmido, né? 2 pedacinhos, ok? E aí eu posso fazer diversas outras coisas aqui, né? Eu posso colocar, por exemplo, rótulos. Vou lá em propriedades, aqui ó, rótulos, né? Aqui tá como não rotular e eu posso colocar um rótulo simples, tá? Deixa eu só aplicar para ver se ele já vai... tenho que colocar aqui, quando eu coloco rótulo simples, qual é o rótulo que eu quero, né? Então, vou colocar clima também, tá? E aí, quando eu coloco o rótulo simples, para cada polígono que tem aqui, ele vai colocar o rótulo, tá? Mas não quero rótulos também. Então, vou voltar lá para o que estava, não rotular, ok? E agora a gente vai para a parte do layout propriamente dito, né? A parte de composição de layout. Então, aqui em cima a gente tem algumas ferramentas, né? Que é o compositor de impressão e o gerenciador de layout. Então, vamos lá. Novo compositor de impressão. Então, nesse momento é que eu vou criar o meu layout. Então, vou dar um nome aqui. Estou trabalhando clima, né? Clima Brígida. Então, já dei esse nome. Então, tenho aqui uma tela em branco, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, tenho que adicionar o meu mapa, né? Então, aqui, ó. Era para aparecer o mapa e não apareceu. Então, vamos adicionar um novo mapa, que é o compositor. Então, aqui, tá? Pronto. Aí apareceu o meu mapa que estava aparecendo, que tá lá na minha tela, tá? Então, aqui a gente cria o local, tá certo? E aí tem as ferramentas, né, de zoom, tem algumas ferramentas e para poder a gente adicionar efetivamente o nosso mapa, a gente vem aqui, ó, adicionar um novo mapa ao compositor. Quando eu venho aqui e adiciono um novo mapa, o que tá lá na minha tela aparece aqui, tá certo? Vou aumentar aqui essa tela do compositor. Aqui do lado direito, gente, tem uma série de propriedades aqui desse item, tá certo? Então, por exemplo, eu posso alterar aqui a escala, tá? Posso modificar a extensão do meu mapa, mas vamos lá para alguns elementos, ó. Aqui, ó, todo mapa é por bem que ele tenha a escala, né? Então, a gente sabe que um mapa sem escala é só um desenho. Então, vou adicionar aqui, ó, uma barra de escala, tá? Então, tá aqui, né, a minha barrinha de escala, né, só duas, onde cada centímetrozinho aqui vai representar aí 10 quilômetros. Essa barra de escala, ó, ela aparece aqui nas propriedades do item, eu posso modificar, tá certo? Ela de diversas formas, posso modificar aqui caixa simples, caixa dupla, tá? Minhas tracejadas em cima, então eu quero essa mesma simples, tá certo? Vou colocar ela para o lado de cá, somente por uma questão de arrumação nesse momento, porque esse lado aqui está com mais espaço. Outro elemento que é extremamente importante, principalmente porque eu não coloquei rótulo, né? É dizer, sim, e o que é que significa aí essas cores aí, né? Então, ó, adicionar uma nova legenda ao compositor. Esse íconezinho aqui do lado esquerdo tem uns quadradinhos. Só passar o mouse em cima que vai aparecer. Então, marco aqui onde é que eu quero adicionar. E aí, vocês observem que ele está aparecendo, né, todos os elementos. Tropical muito seco, né, os climas, e está aparecendo também a parte de os arquivos originais, né, bacias e clima pré de interseção, tá? Que são arquivos que não interessam. Então, a gente vai vir para cá, ó. Vamos mostrar apenas itens dentro do elemento atual, tá? Selecionei aqui essa opção e coloquei filtrar. Então, ele excluiu os outros do elemento, tá? Daqui da legenda. Lembrando que ele tá aqui com o nome interseção porque eu não renomeei a camada, né? Isso. Então, assim, se eu for lá no meu... Aqui, ó. A gente já viu isso em outro capítulo, é só vir aqui, renomear a camada. Aí, aqui eu vou colocar clima Brígida, tá? Também.
Bacia Brígida, ok? Então, quando eu volto lá para o compositor, ele já atualiza, né? E aí, depois ele vai atualizar aqui, tá certo? Se ele não atualizar, a gente faz de novo. Exclui essa legenda aí, ó. Tira ela, né? E aí vamos adicionar de novo aqui para ver se ele atualiza lá. Pronto, atualizou agora. Clima Bacia Brígida. Vou fazer o mesmo procedimento aqui, tá? Mostrar apenas itens dentro do mapa atual. E aí, ficou do jeito que eu queria, ok? Então, agora eu já sei que o que está em azul é tropical muito seco, verdinho tropical seco e amarelo tropical úmido. Esses itens da legenda aqui, ó, eu posso modificar, ó. A fonte eu posso aumentar, né? Então, eu posso aumentar aqui o tamanho da fonte, tá? Fonte do grupo. Essa fonte aqui também posso aumentar, ok? Clica nela aqui e aparece de novo, tá certo? Posso modificar a cor, posso modificar a posição, posso rotacionar, colocar ela de lado, tá bom? Por enquanto eu vou deixar assim. Outro elemento que eu gosto também de trazer é algo que a gente chama de norte geográfico. Então, vem aqui, ó, adicionar uma nova imagem ao compositor. Vou já adicionar aqui. E aí, a gente vai procurar aqui, né, uma imagem e fonte da imagem. De onde é que vem essa imagem? Peraí, desculpa, tá? Procurar diretórios, tá? E aí você tem uma série de elementos, né? Então eu vou inserir um norte, tá? Eu gosto de um norte mais ou menos simples, porém não muito, vou inserir esse aqui, ok? Então, coloco ele aqui junto da escala, o meu norte geográfico, beleza? Então, só lembrando, né? A gente adiciona a imagem, aí depois a gente vem aqui, ó, procurar diretórios, e aí pode adicionar o símbolo, tá? E aqui vai aparecendo os elementos que tem no meu mapa, tá certo? Ó, tem uma imagem, tem uma legenda, tem um barra de escala e tem o próprio mapa. Posso adicionar elementos de texto, tá? Aqui a gente vem aqui e adiciona elementos de texto. Normalmente eu não adiciono, então é só você vir aqui e escrever, tá? Então, digamos que isso aqui eu quero colocar o título, que é Bacia do Rift Coordinate